internautas, boa tarde. Hoje nós vamos falar em história sobre o primeiro reinado e o segundo reinado, tá bom? Então vamos lá. No nosso livro, na página 217, nós temos o primeiro reinado. Primeiro reinado que foi de 1822 a 1831, né? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Quando Portugal, né? Quando em 7 de setembro de 1822 foi proclamada, né, a independência do Brasil por Dom Pedro, né, às margens do Riacho Ipiranga, né, devido a ter recebido uma notícia, como a gente viu no capítulo passado, que seu pai, né, Dom João VI, que estava no trono em Portugal, havia, né, na sua ausência, durante uma viagem para São Paulo, o pai dele estava anulando, né, suas medidas, né, anulando, né, quer dizer que, de uma certa forma, tirando a autoridade dele, de Dom Pedro I. E aí Dom Pedro I ficou chateado com isso, e aí proclamou a nossa independência em 7 de setembro de 1822. E aí foi quando se iniciou-se o primeiro reinado. O primeiro reinado é porque é um período que foi governado por Dom Pedro I. O nosso país, ele foi né, dos poucos países que se tornou independente e que mesmo assim continuou uma monarquia, né? E no caso, nos tornamos independentes, mas ainda ficou no trono uma pessoa, né, filho de Portugal, certo? Porque naquela época era monarquia, o cargo passava de pai para filho, como a gente sabe. Então, os Estados Unidos foram os primeiros países, né, a reconhecer a nossa independência, tá certo? Foram os Estados Unidos. E Portugal só reconheceu que nós nos tornamos realmente independentes em 1825, né? 3 anos depois de ser proclamada a nossa independência, tá certo? Então, isso e só foi devido, né, à intervenção da Inglaterra. A Inglaterra que foi lá e interviu, fez com que, né, ele aceitasse a negociação de 2 milhões de libras, né, a título de indenização paga pelo governo brasileiro. Então, durante o primeiro reinado, né, que foi pelo primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, né, ele enfrentou diversos problemas, gente. Problemas políticos, problemas econômicos e problemas externos, tá bom? Então, ele enfrentou muitos problemas. Aí, entre o primeiro reinado e o segundo reinado de Dom Pedro II, primeiro reinado porque foi com o primeiro imperador, Dom Pedro I. Segundo reinado, que é com o segundo imperador, Dom Pedro II. Então, entre esses dois períodos aconteceu, né, a questão do período regencial, onde o Brasil ele teve que ser governado por regentes, né? Por que por regentes, né? A gente vai ver. Então, observem direitinho. Então, nessa época, surgiu durante o primeiro reinado, ele enfrentou vários problemas, como eu acabei de falar. Enfrentou vários conflitos, como a Confederação do Equador, tá bom? Também os conflitos entre os deputados convocados para a Assembleia Constituinte, devido às diversidades, né? Devido aos diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição. Porque nós tínhamos as pessoas que queriam realmente que o Brasil se libertasse de Portugal, mas tinha um outro grupo que era a favor, né? Então, a maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal-democrata, ou seja, desejava, né, garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador, certo? Limitar. Então, era exatamente essa posição contrária ao desejo do imperador, que nós sabíamos que o imperador, ele queria o quê? Ter ainda aquele controle, né, mesmo após a independência do Brasil, aquele controle, né, centralizado do nosso país. Aqui nessa outra segunda parte, nós temos aí a partezinha destacada, né, e temos também aí logo no primeiro parágrafo que vai falar que a questão da Assembleia. Nós sabemos que a Assembleia Constituinte, a Assembleia que era onde os deputados, as pessoas, né, da corte iriam se reunir para elaborar as leis, né, naquela época, né, como era que iria ser administrado. Então, primeiro nós tivemos também o Conselho de Estado que foi criado, e aí só depois que veio a Constituição, gente, de 1824, que ela foi outorgada, né, e se estabeleceu mesmo a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, com a Constituição de 1824.
Constituição, gente, nós sabemos que é o quê? Que todo país ele tem a sua Constituição, que são os direitos, né? Nós temos lá nas leis. Então, portanto, durante muito tempo, o período do Brasil Império, né? O nosso país, ele viveu sob uma monarquia, como eu disse para vocês, constitucional, em que o governo ele era centralizado. A monarquia, você sabe que quem governa é um rei ou imperador, é centralizado. Ele tinha o poder, né, das decisões. Mesmo tendo um sistema representado pela Câmara dos Deputados, né, e pelo Senado, que são o grupo de pessoas que se reúnem na elaboração, né, das leis, tá certo? Depois nós temos também que, em relação aos problemas econômicos do nosso país, ele passava por uma grande crise, né? E por isso ele manteve-se, né, a garantia da propriedade, a manutenção do trabalho escravo. Estava em crise financeira, então ele queria manter por muito tempo a escravidão. Muito embora já estava ficando bem difícil, né? As pessoas já não aceitavam mais viver, né, na escravidão, a questão dos escravos. Mas aí Dom Pedro, né, adiou quanto pôde a questão do fim da escravidão aqui no Brasil. E aí depois nós temos também aqui, né, essa partezinha aqui destacada, nós tínhamos nessa época dois grandes grupos, né, na nossa história, que eram os abolicionistas e os liberais. Abolicionistas ou conservadores, as pessoas que conservavam, né, a ideia, que queriam realmente recolonizar o Brasil, que queriam nós ainda, colônia de Portugal, né? Então podemos dizer assim, e tínhamos, né, os liberais, que eles desejavam a limitação dos poderes do imperador, certo? Então é importante que a gente destaque essa parte. Então, criança, esse conteúdo sobre o primeiro reinado, nós temos no nosso livro de história, na página 217 até a página 219. Em seguida, você faça a atividade, página 220, tá bom? Que é só sobre uma pesquisa que você vai fazer sobre a Confederação do Equador, certo? Aí agora nós vamos ver um pouco sobre o segundo reinado. Aí aqui nós temos também as imagens, como vocês estão vendo. As imagens de Dom João VI, né? E Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom João VI ficava no trono, né? Rei, imperador, em Portugal. Dom Pedro I ficou no primeiro reinado aqui no Brasil. Mesmo nós nos tornamos independentes, mas continuamos uma monarquia. E Dom Pedro II ficou com o segundo reinado, que é o que nós iremos ver agora. Então, o segundo reinado, os dois primeiros períodos políticos depois da independência do Brasil, né? Primeiro e segundo reinado, como a gente viu. Então, acabamos de ver o primeiro reinado. Então, vamos ver qual foi o destaque, né, no primeiro reinado. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida, né? E Dom Pedro outorgou a Constituição de forma que lhe conviera, claro, né? Centrando o poder, o quê? Em suas mãos. Depois nós temos o período regencial, que eu disse para vocês que o período regencial foi o período que aconteceu entre o primeiro e o segundo reinado. Foi quando o Brasil foi governado por regentes, tá bom? E isso era defendido na Constituição, nas leis da época do país. E o período regencial aconteceu a negociação do ato adicional, tá bom? De 1834, que modificou a própria Constituição. E no final nós temos o segundo reinado, né? Que não foi diferente. Para que Dom Pedro II pudesse assumir o império, pois ele já era imperador desde os 5 anos de idade. Dom Pedro II, né, era imperador desde os 5 anos de idade, quando seu pai, Dom Pedro I, voltou para Portugal. Então, assim foi preciso uma articulação, né, de um golpe para antecipar, né, a ocupação de Dom Pedro II ao posto, né, de imperador. E aí ele assumiu realmente, né, com 14 anos de idade. E nós sabemos que a maioridade é atingida com 18. Então teve esse golpe da maioridade. O golpe da maioridade é quando eles conseguiram puxar a maioridade, né, para 14 anos, né? Porque quando Dom João VI faleceu, que era rei de Portugal, quem teve que assumir o trono foi seu filho, Dom Pedro I. E aí, só que depois, lembram do conteúdo das forças napoleônicas, né? Invadiram aqui o nosso Brasil. Invadiram Portugal. E Portugal se transferiu aqui para as nossas terras no Brasil. E aí, nós éramos colônia de Portugal. E aí se tornou Reino Unido, né?
de Portugal. Só que quando Napoleão Bonaparte desocupou novamente Portugal, né, foi embora, então Portugal, as pessoas da corte portuguesa tiveram que voltar. Quando elas voltaram, né, que Dom João VI faleceu, teve que ir com eles Dom Pedro I, né, que foi coroado, que era uma monarquia, o cargo passava de pai para filho. E eles, claro, como haviam descoberto, entre aspas, o nosso Brasil, eles não queriam perder a sua colônia, que era aqui nosso Brasil. Então, eles pediram, né, foi muito complicado para que Dom Pedro ficasse. E aí Dom Pedro só tinha 5 anos de idade, como era que ele iria ficar governando, né, um país, uma nação. E aí ele ficou aos cuidados de um senhor chamado, considerado patriarca da independência, que foi José Bonifácio de Andrada e Silva, né? Então vocês lembram direitinho desse acontecimento, certo? Então aí nós temos, né, então não esqueça o golpe da maioridade. E aí, olha essa frase aí abaixo que foi falada, né, por eles, ó. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha, né, idade. Ó, sabendo que ele só tinha 5 anos de idade, depois o golpe da maioridade foi que puxou, né, para 14 anos, para ele realmente poder assumir. Então, sabendo que não tem idade, a nação dispensa a lei, quer dizer que eles não estavam, né, obedecendo a lei. E viva a maioridade. Por isso o nome golpe da maioridade, que foi antecipada, né, a maioridade de Dom Pedro II, para que realmente ele fosse coroado como o segundo imperador aqui do nosso Brasil, mesmo nós já sendo um país independente. Então, aqui nós continuamos a questão do parlamentarismo, né, que o Brasil, durante esse período, se tornou, antes da proclamação da República, entre o Brasil e o Império, né, se tornou o parlamentarismo, né? Parlamentarismo, o que é isso, né? Que é o regime político, em que o Ministério, né, o Ministério de Estado, em que o Ministério de Estado, né, que compõe um gabinete chefiado por um primeiro-ministro, são responsáveis perante o parlamento, tá bom? Que através desses governa a nação e faz cumprir, né, a Constituição do país. Então, com o golpe da maioridade, restabelece no país o poder moderador e criou-se o Conselho de Estado, tá bom? Que é o grupo de pessoas que vão elaborar, né, as leis, né, ali daquele determinado local. Então, para que o Brasil voltasse, né, foi um período de muitos conflitos, muita conturbação. Então, para que o Brasil voltasse a ter paz novamente, Dom Pedro II recebeu até o nome de magnânimo. Por quê? Porque ele teve que perdoar, gente, né, o que as pessoas faziam, né, nas revoltas durante o período regencial, que é o nosso próximo conteúdo que a gente vai ver. Período regencial é o período que o Brasil foi governado por regentes. Então, teve muitos conflitos, tá certo? E aí, Dom Pedro, para que ele continuasse realmente, foi preciso ele, né, receber até o título de magnânimo. Quer dizer que ele perdoou, né, tudo que as pessoas fizeram, né, nos conflitos durante o período regencial. Então, é importante você destacar essa parte. Depois também, a gente viu, né, a questão do parlamentarismo, nós temos lá antes da República, o Brasil foi um parlamento. E ele foi um parlamentarismo às avessas, porque ele aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos outros países europeus. Né? No caso, o poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Né? Subordinado quer dizer que estava inferior, certo? Então, não pode. Então, a economia do Brasil, ela começou a passar pelo ciclo do café, nós sabemos, né? O café ele se desenvolveu muito com solo de terra roxa lá no estado de São Paulo, na região sudeste, como a gente sabe. E aí o café tornou-se o principal produto, né, de comercialização, nós sabemos. E aí, nessa época também, a gente nota que muita coisa mudou no Brasil, né? Não só a situação, gente, de ser um país agrário, né? País agrário e escravocrata. Agrário, porque nós sabemos que o nosso país, ele se desenvolveu mesmo com a questão da lavoura. Vocês lembram, né, da mineração, né, da pecuária. Nessa época, as pessoas que tinham mais poder, que eram mais ricas, eram as pessoas que tinham, né, os grandes proprietários de terra. Nosso café, as primeiras indústrias que vieram para o Brasil foi com a lavoura de café, né, que se desenvolveu em São Paulo. E escravocrata, que quer dizer o quê? Que era a escravidão. Eram os escravos que trabalhavam, que eles não eram remunerados, quer dizer que eles não recebiam trabalho pelo que eles
eles não recebiam dinheiro, desculpa, pelo trabalho que eles realizavam. Então, escravocrata, né? Escravidão. Então, Dom Pedro II, sob pressão, claro, né? Dos cafeicultores, né? Dos proprietários, né? Donos de engenho, ele adiou quanto ele pôde a questão da libertação dos escravos. Criou leis, e essas leis, elas foram criadas, na verdade, era só para o tempo passar, para eles adiarem a escravidão. Por quê? Os grandes cafeicultores da época, eles sabiam que se eles perdessem os escravos, eles não iam lucrar mais tanto assim, porque os escravos trabalhavam dia e noite sem parar, eram mal alimentados e não eram remunerados, quer dizer que eles não recebiam dinheiro, né? Então, por isso que eles não queriam acabar com a escravidão. E aí, no final já no final do reinado de Dom Pedro II, ele sofria muito. E aí a Inglaterra, claro, como era a maior potência econômica da época, ela tinha interesse em vender, em comercializar os seus produtos. E aí, para quem que ela iria comercializar se os escravos trabalhavam e não recebiam dinheiro, né? E aí, sob a pressão da Inglaterra, né, que era um país muito rico, de maior poder econômico naquela época, né, foi que aconteceu essa questão, né, da abolição da escravidão. E aí Dom Pedro estava adiando. E aí antes ele criou essas leis. A primeira, a Lei Eusébio de Queiroz, né, a Lei Eusébio de Queiroz, que ela proibia o tráfico de escravos. Né, Dom Pedro II estava enfrentando muitos conflitos. Os fazendeiros, cafeicultores queriam que ele, né, não acabasse com a escravidão. E ele, sob pressão das pessoas, que tinha que acabar. E aí, o que acontece nessa época? Ele criou essas leis, né, para tentar adiar. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos. Quer dizer que agora não se podia mais comprar escravos, não podia mais trazer escravo da África para cá. E aí, se não podia, você já começa a sentir, né, a dificuldade. Os cafeicultores já começam a ficar chateados com Dom Pedro II. E aí, depois dessa lei, ele criou a Lei do Ventre Livre. O que era a Lei do Ventre Livre? Que, embora eu e meu esposo sendo escravo, mas se eu tivesse grávida, fosse ter um bebê, meu filho não ia ser escravo. Muito embora ele sendo filho de um casal de escravos. É a Lei do Ventre Livre. E, por último, ele criou a Lei dos Sexagenários, que foi, né, a última lei, em 1855, ela libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Mas aí a gente sabe que, né, as condições de vida naquela época dos escravos eram feliz de quem chegava, né, 65 anos de idade, mas era muito difícil. Então, diante disso, teve muitos conflitos, muitas revoltas, né, porque os cafeicultores que haviam empregado dinheiro, né, na compra de escravos estavam muito chateados com isso, né? Agora já não podia mais comercializar, já não podia mais comprar os escravos. E aí só veio problemas para Dom Pedro II, né, os cafeicultores. Depois Dom Pedro II, ele também se envolveu em guerras armadas, né? Especialmente também a Guerra do Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança, tá bom? Então, o Paraguai era um país, gente, autônomo. Não precisava, né? Ele tinha agricultura diversificada, indústrias e não dependia economicamente da Inglaterra. Diferentemente dos países vizinhos, no caso, nós aqui, o Brasil, da América do Sul, né? A Argentina e o Uruguai, nós dependíamos. Só que, na época, o governador do Paraguai era Fernando Lopes. E aí ele queria ter uma saída para o mar, né? Para poder comercializar. Ele queria mais as nossas terras aqui, que hoje é da América do Sul. Ele queria ocupar essas terras. E aí teve muitos conflitos, né? Muita morte. Terminou que essa guerra... mais de 5 anos de conflito, cerca de 80% dos habitantes, né, do Paraguai já estavam mortos durante esse conflito, tá bom? Também gostaria de destacar para vocês a questão de a Inglaterra ser o país que mais lucrou, né, nessa época. Aumentou seu domínio financeiro sobre a América do Sul, claro. E ao final da guerra, a Inglaterra, ainda insatisfeita com a vitória, o governo ordenou o massacre do povo paraguaio. Que triste, né? Então, gente, como eu falei para vocês, nessa época foi muito difícil para Dom Pedro II, né? Primeiro que ele teve que ir contra a vontade dos cafeicultores, dos proprietários, né, da época. Como ele teve que ir contra, então, teve uma sucessão de complicações durante o seu governo, que foi o que provocou o fim da monarquia no Brasil. Então, vamos destacar aí, né, esse penúltimo parágrafo, que mais fez com que a monarquia caísse mesmo, acabasse de vez,
e aí houvesse realmente a proclamação da República. Primeiro foi a insatisfação da elite agrária pela indenização dos escravos libertos. Segundo, o endividamento, né? E as dificuldades econômicas devido ao financiamento da Guerra do Paraguai, que vai muito dinheiro durante uma guerra financiar isso. Depois também o poder de decisão, né? E o temor em relação à sucessão do trono via ser dilatada por um estrangeiro. Já que o imperador só tinha 2 filhas, né? Uma morreu precoce na Europa, onde vivia, e a herdeira era casada com um francês. Então, essas situações levaram o fim de mais um período histórico e deram início a um novo período chamado de republicano, que é a república, certo? Então, quando a monarquia, fomos um país que vivemos 67 anos de monarquia aqui no Brasil, tá bom? Tivemos 2 grandes imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não esqueça. E aí, depois nós vamos ver a questão, né, quando tem essa queda da monarquia pela essa dificuldade de administração de Dom Pedro II, acontece sim a proclamação da República, né, só depois. Então, crianças, esse conteúdo sobre o segundo reinado nós temos no nosso livro de história, na página 228 até a página 231. Em seguida, você faça a atividade, página 232.